Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre as nossas crenças que nos limitam. O nosso entrevistado é o especialista em programação neurolinguística, Eduardo Rocha. Eduardo, a gente pode dizer que existem crenças limitantes no campo afetivo, no campo amoroso. Hoje a gente vive num mundo onde as relações são muito efêmeras, né? Os relacionamentos terminam de forma muito rápida, ou então a pessoa não consegue encontrar uma pessoa. Ou seja, pode ter uma crença limitante impedindo com que essa pessoa tenha uma relação saudável também? Ah, sem dúvida nenhuma, Renata. Em relação aos relacionamentos, no campo do relacionamento especificamente, as crenças, elas acabam se potencializando ainda mais, porque existe um impacto emocional. E eu tenho na sustentação do processo do pensamento a emoção, que dá a validade daquele processo. Então, vou citar como exemplo, né? Uma mulher que tem um primeiro relacionamento e ela é traída. No segundo também. No terceiro também, ela aprende que todo homem não presta, que os homens não prestam, porque ela foi traída de forma consecutiva. Quando ela começa a adquirir essa crença, algo muito curioso começa a acontecer no comportamento dela. Ela começa, ao mesmo tempo que ela tem medo que se aproximar de pessoas que têm esse perfil, ela acaba atraindo, porque o pensamento, nossa psique, ela não processa a negatividade. Se eu disser assim para você, não pense num carro amarelo, você tem que primeiro pensar no carro amarelo para depois você negar essa imagem. Não existe o fato. Como é que é não pensar num carro amarelo? Não existe isso. Então, quando você diz assim, eu não quero um homem safado, isso faz com que você primeiro pense num homem safado, que você diga, eu não quero esse homem. Só que no momento que você pensa sobre ele, você acaba atraindo essa mesma pessoa. Então, o mais interessante seria eu definir qual é as qualidades, o perfil que a pessoa precisa ter para que eu possa me tornar uma pessoa interessante. E depois disso, né, o que é que eu tenho que fazer para me tornar uma pessoa interessante para essa pessoa? Porque às vezes a gente tem um hábito também de transferir muito para o outro, né? A ele que tem que gostar de mim, os homens não prestam, mas o que é que você tem feito para se tornar uma pessoa atraente para outras pessoas? Então esse pensamento é um pensamento mais fortalecedor e te aproxima mais do resultado. Na PNL nós temos uma característica no nosso pensamento. É programação neurolinguística, né? Isso, PNL, programação neurolinguística. Dentro da programação neurolinguística, Renata, nós temos um pensamento. Nosso pensamento é melhor que a gente mova a nossa mente para o que nós queremos do que ficar querendo evitar o que nós não queremos. Perfeito. Eu costumo dizer, até em relação a um exemplo bem curioso, né? Seria mais ou menos como se você chegasse num táxi e dissesse o seguinte, eu não quero ir para o shopping. Aí o taxista começaria a dizer, mas para onde você quer ir? Aí eu não quero ir para o plano. Ela não sabe para onde ela quer ir, na verdade, né? Para onde você quer ir? O taxista pergunta, olha, cara, eu não quero ir para o aeroporto. É assim que a gente está conduzindo a nossa vida, no que a gente não quer ter. A nossa mente fica confusa, porque ela precisa projetar primeiro esses cenários e dizer, não quero isso. Enquanto que para a programação neurolinguística é melhor que você diga para onde você quer ir. Qual é o teu objetivo? Deixa ele específico, deixa ele positivo, deixa ele alinhado com seus valores. Permita que esse objetivo seja validado por evidências, que ele já tenha acontecido no teu histórico de vida ou de outras pessoas. Isso é um exercício? É um exercício diário. Por isso que nós chamamos essas pessoas que trabalham com PNL de praticantes, porque é uma prática diária. Nós somos praticantes de programação neurolinguística. Essa é a nossa característica, né, quando a gente se posiciona no meio. Eu pratico PNL todos os dias. A PNL, portanto, a programação neurolinguística, ela é uma metodologia. Mas além de uma metodologia, ela é uma questão de atitude. É ter uma atitude sobre a vida. Ter uma atitude de impactar o mundo, não deixar somente o mundo impactar você. Começar a ter uma atitude mais positiva em relação a isso. E ela traduz-se também como uma tecnologia, ou seja, processos mentais que eu vou colocar junto com o meu pensamento atual para que eu possa anular essas crenças limitantes que não estão me direcionando a lugar nenhum e fortalecer as que realmente estão trazendo resultado. Isso tem a ver com o que vocês chamam de modelagem? É exatamente isso, Renata. Perfeito a sua colocação. A modelagem é quando eu pego alguém que já faz isso muito bem e eu me pergunto, como ele faz isso? Essa pergunta como, ela é a essência da programação neurolinguística, porque ela me permite ter curiosidade sobre as pessoas. E eu percebi, Renata, que todas as pessoas têm algo genial para nos ensinar.
As minhas conversas, desde um faxineiro, a uma pessoa no metrô, a um jornalista, a um presidente de uma empresa, sempre vai me trazer um conteúdo excepcional. Eu quero entender como essas pessoas pensam, como elas tomam decisão na vida, como elas conduzem os seus comportamentos, como elas mudaram os seus hábitos. Então, isso a modelagem nos traz a possibilidade de aplicar esses processos em nós mesmos. Entre esses exercícios, é interessante a pessoa anotar também as coisas que ela quer, por exemplo, se eu quero um relacionamento, qual o perfil que eu quero, se a pessoa tem alguma dificuldade financeira, isso pode estar também numa crença limitante dela? Pode. A questão do anotar é algo muito curioso, né? É algo bem sensível e eu gostaria, Renata, de pontuar um pouco mais os contextos, né? Nós temos vários níveis de aprendizado. Nós temos o aprendizado consciente, que é esse que as pessoas estão tendo aqui, mas vai ter muitos aprendizados que essas pessoas que estão assistindo agora de casa, você, eu, nós vamos ter depois. Isso acontece inconscientemente, às vezes num sonho, num insight que a gente tem assistindo um filme. A gente lembra desses conteúdos, eles fazem associações. A nossa mente ela é uma teia de associações maluca, que está acontecendo algo que a gente nem saiba. Esses aprendizados inconscientes, eles são muito mais rápidos, eles são muito mais aplicáveis à nossa vida e eles geram menos esforço da nossa mente consciente. Enquanto que o aprendizado consciente, ele gera mais esforço. Ele tem que ser aquela coisa pragmática, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer A mais B mais C. Isso exige mais condicionamento. Os dois são importantes, os dois são válidos, mas nós optamos por esse aprendizado mais inconsciente, esse aprendizado mais espontâneo, que você faz, que você aplica a técnica em você. Por isso que todas as técnicas de programação neurolinguística, elas são muito rápidas e elas já fazem você aplicar, como se o processo já tivesse acontecido. E a tua mente aprende como fazer esse processo, permitindo que você não precise de novo do programador. Você automaticamente faça isso intuitivamente. Porque nós implantamos isso de forma inconsciente. É como se a gente ensinasse a sua mente a fazer isso. Diferente, por exemplo, de um terapeuta, de um psicólogo, que ele por meio de uma abordagem terapêutica, ele vai fazer você alcançar aquele resultado. Na PNL, eu vou ensinar você a ser o seu terapeuta de você mesmo. A ensinar você a ser o programador de você mesmo. Ou seja, é um processo mais educacional para a tua mente. E nós trabalhamos com a educação inconsciente. Interessante. E para isso a pessoa tem que estar muito atenta a ela mesma. O foco, em vez de estar voltado para o colega de trabalho, para o vizinho, para quem quer que seja, tem que estar voltado para ela e para os pensamentos dela. Exatamente, Renata. A nossa tríade é bastante simples, né? O que nós pensamos é a fonte de todos os nossos recursos, que traduz nos nossos sentimentos, e que os sentimentos são os gatilhos para os nossos comportamentos. Então, muitos dos nossos comportamentos, as nossas emoções, elas foram criadas para deixar os nossos comportamentos mais rápidos, né? E depois que eles são condicionados, que eles são repetidos, que eles ficam operantes na nossa vida, a gente nem precisa lembrar mais deles. Eu não lembro mais quando eu entro no carro como dirigir. Eu automaticamente dirijo. Então, esse é um aprendizado inconsciente, ele já está involuntário, já está automático. Nós preferimos que você aprenda assim. Acreditamos que assim você aprende de uma forma mais orgânica, mais natural, mais generativa, ou seja, baseada nos teus valores e que permite que você tenha ganhos mais alinhados com o seu ser. Eduardo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Chegamos ao fim, infelizmente, mas vamos já agendar outra entrevista aqui para a gente falar mais sobre isso, viu? Eu aqui agradeço, Renata, agradeço a Band. Foi realmente maravilhosa essa conversa. Eu espero que todas as pessoas que estejam assistindo possam romper suas crenças limitantes, substituir por crenças fortalecedoras. Afinal de contas, podemos sim ter a vida que desejamos. Maravilha, obrigada, viu? E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu vou esperar você. Tchau, tchau.